Olá pessoal, hoje eu tô aqui com companhia de Júlia Bottini. Seu nome ainda é Júlia Bottini? Ainda é Júlia Bottini. Tá. Não, eu casei, mas eu não mudei de nome. Estou aqui com a companhia de Júlia Bottini. A Ju é minha amiga há muito tempo, da faculdade, número 1. É, eu tô me sentindo em 2008. E, enfim, quando eu comecei a fazer o projeto da Annie Ernaux, eu sei que a Júlia sempre leu bastante literatura francesa. E Júlia que me apresentou Simone de Beauvoir, por exemplo, e teve um impacto imenso na minha vida de leitora, eu diria. Eu acho, você começou a, eu acho que chamar a atenção para coisas tipo quanto se lê, quando se lê, o que se lê. Quem se lê. É. E óbvio que eu pensei em chamar ela e ela topou vir falar sobre Annie Ernaux. Então a gente vai falar hoje sobre A Paixão Simples, com tradução da Marília Garcia, um livro que é originalmente publicado em 1991 e aqui no Brasil saiu ano passado. Não esse ano, 2023. Daqui 30 dias é o ano passado. Júlia, minha primeira pergunta é: quando que você começou a ler Annie Ernaux? Por onde você começou a ler Annie Ernaux? E como foi? Eu comecei a ler depois do Nobel. Eu acho que a gente só presta atenção em algumas autoras e autoras depois que elas recebem ou são laureadas com algum prêmio. E eu comecei a ler Pelo Lugar. E daí logo em seguida eu li Paixão Simples. E eu acho... Você tá indo na ordem cronológica. Sem querer, eu fui... Mas foi muito sem querer, não foi de propósito. Até porque eu li Paixão Simples acho que logo quando foi lançada essa tradução. Acho que abril, maio, julho, talvez. Mas eu comecei Pelo Lugar e depois eu fui pra Paixão Simples. E daí quando a gente começou a falar sobre o projeto, eu falei, não, eu quero falar da Paixão Simples porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre os dois livros. E o Paixão Simples me incomoda muito. E eu acho que esse incômodo é muito da Annie Ernaux. Eu acho que é esse incômodo que ela quer trazer pra literatura, que é de uma mulher que toma as chaves da sua própria história e a dirige com muita franqueza, que não seria feito por um homem. Né? Não, essa história, eu acho que contada por um homem ia ser muito... eu fui obrigado, não sei o que, eu estava perdido por paixão, eu tive que... Não é culpa minha. E eu acho que é pior quando um homem escreve sobre o ponto de vista de uma mulher. Por exemplo, a Annie Ernaux, ela durante muito tempo na França, ela foi criticada porque ela trazia os dissabores da vida de uma mulher dona de casa. Só que Madame Bovary é o quê? Tipo, a única diferença é que foi escrita por um homem. Então assim, por que não causa o mesmo incômodo? Tá, na época causou o mesmo... Por que não causa a mesma estranheza? Por que as críticas não são no mesmo tom? Né? E eu acho que esse incômodo que ela me dá na Paixão Simples é justamente o que ela se propõe. Tipo, eu tô contando a minha vida e ela é assim, e é o que acontece. Tá, muito rapidinho, então, antes da gente começar a falar sobre ele, o que você achou do Lugar? Porque foi o primeiro livro que a gente leu pro projeto. Eu acho o Lugar, ele é uma retomada... Assim, muito engraçado que eu vou falar agora, talvez não faça sentido nenhum, porque não sou nenhuma especialista, não é mesmo? Mas é uma retomada do lugar onde ela pertence. Eu acho que ela fala muito da narrativa do pai, da construção da família dela, e que ela não entende como, na mesma época... Você fala isso no vídeo, né? Que na mesma época que determinado autor escreveu a vida dele, o pai dela estivesse vivendo determinadas situações. E eu acho que começar pelo lugar é começar entendendo da onde vem a Annie. Eu acho que falar sobre os nossos antepassados, falar sobre o nosso pai, nossa mãe, é falar do nosso lugar no mundo, né? E de onde a gente vem. E a gente só é o que a gente é, né? Por causa dessas raízes, né? Talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas... Enfim. Não, eu acho que é por aí. Porque aqui ela vai pra um lugar muito diferente, que já é ser uma mulher que tem filhos, foi casada, se separou, tem filhos que já não moram mais com ela, que estão estudando e tal, e que vai viver uma paixão. Eu não sei se eu falo já, mas pra mim esse livro não é de paixão. Esse livro é sobre a capacidade da mulher de estar disponível. Essa paixão, ela só existe porque a Annie esteve disponível o tempo inteiro. Você sabe que tem um trecho que eu marquei? Peraí, deixa eu só... Porque... página 24. Nossa.
Eu abri na página. Esse aqui, ó. Talvez os únicos dados a se levar em conta sejam materiais, o tempo e a liberdade de que pude dispor para viver isso tudo. Porque esse aqui é um comentário que, pra mim, faz assim, faz sentido que a pessoa que escreveu o lugar esteja falando isso também, ainda que ela não se aprofunde nisso, mas que você precisa ter uma certa classe social, você precisa ter uma disponibilidade de tempo, você precisa ter uma casa ou um espaço teu pra conseguir viver essa paixão que ela viveu. E eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que o teu lugar, antes de ser o espaço de onde você vem, e ela faz toda essa crítica no lugar, que é toda uma crítica social, de classe social, mas é do lugar do corpo dela. A gente tá falando de um livro de gênero. Sim, porque não é ela que liga pra ele, né? Ele que liga pra ela. É por isso que eu falo, pra mim não é um livro sobre paixão, é um livro sobre disponibilidade. E talvez a gente tenha tido relações na nossa vida, ou vocês que estão nos escutando, tenham tido relações na vida que só aconteceram porque vocês estavam disponíveis. Se essa disponibilidade não existisse, a paixão não teria acontecido. Né? E pra mim isso é um livro sobre a capacidade de estar disponível. Porque aqui, basicamente, só pra dar uma sinopse mais concreta, a gente tem essa mulher que começa a ter um caso com um homem casado, e basicamente ele liga e fala: oi, gata, tô indo. Tô indo aí. Tô indo aí. E é muito engraçado isso, porque oi, gata, não é vamos sair, vamos fazer alguma coisa. É eu tô indo aí. E isso diz muito... a gente não sabe quase nada sobre esse homem, mas isso diz muito sobre esse homem. Isso diz que a gente não tava vivendo... a gente é ótimo. Que ela não tava vivendo uma... gente, aquela que se coloca no lugar daqui. Que você não tá vivendo uma relação aberta, onde ele tem um casamento aberto e ele está disponível, até porque ele não pode te levar em lugar nenhum, então se não for a sua casa... Vai ser um hotel ou não vai acontecer. Então, assim, isso diz muito sobre o que ele tá vivendo, e diz que possivelmente ele tá mentindo pra mulher dele. Então, que ele tá arrumando desculpa pra poder passar esse tempo com você. E é muito engraçado que ela também não sabe nada dele, assim. Ela aparenta saber pouco. Ela aparenta saber muito pouco. E é muito isso da disponibilidade. Ela sabe até onde ele vai te contar. E você tá disponível pra alguém que não tá disposto a ter uma intimidade com você, que não é uma intimidade sexual, que eles têm uma intimidade sexual. Talvez esse livro também seja um começo sobre descobertas sexuais de uma mulher de 45 anos que ficou muito tempo casada, que tem 2 filhos e que agora se liberta sexualmente. Ela inicia o livro. O começo é muito sobre isso, né? E você acha que o livro vai ser sobre isso. E ela quase não fala mais sobre sexo, o ato de fato depois, né? Mas ela começa falando sobre como assistiu um pornô pela primeira vez na TV, e o sinal era péssimo, então era um pornô e é uma coisa quase escondida, né? Tipo, eu tô assistindo pela primeira vez, mas a antena não é boa e... Tem um comentário aqui que eu acho muito estranho, que ela fala: séculos e mais séculos, centenas de gerações, e só agora podemos ver o sexo de mulher e um sexo de homem se juntando, e o esperma, aquilo que não podíamos olhar sem quase ter um troço, se torna agora tão acessível quanto um aperto de mão. Eu acho estranho porque você não podia ver a distância, né? Ver você podia ver, ver, só ver. E assim, sempre se pôde ver. Isso! Se você pagava, se você pegava uma revista, se você pegava sempre esteve disponível. Mas ele estava disponível nesse momento pra ela. Exato. Tipo, tão tardiamente. É por isso que nesse primeiro momento a gente pensa, é um livro sobre liberdade sexual. Fora que assim, é quando esse pornô ficou acessível pra ela, né? A coisa da disponibilidade de novo, né? E é quando ela pôde ver isso. E ele é um livro muito curioso dessa questão de privacidade público, porque é uma relação privada, é na casa dela que a relação acontece. E assim como esse pornô é um pornô privado, né? Não é o pornô público de você pagar pra ir ver numa casa, ou você ser voyeur de uma relação que tá acontecendo na sua frente. É algo que ela só pode fazer fechada dentro de casa. Isso. E eu acho muito interessante porque tem essa distância do você assistir uma coisa que já aconteceu. Ela vai escrever o livro quando a paixão já aconteceu. E bem no final tem uma frase sobre o tempo. Eu acho que passado, presente. Eu grifei essa frase. É o tempo da escrita? Página 47. Não, acho que era outra. Apesar dessa também ter a ver no fundo, né?
era uma de manter o passado no presente, alguma coisa assim. Mas tudo bem, acho que não precisamos. No próximo eu posso colocar depois na edição, também não tem problema, mas é disso de querer que aquele passado, essa relação com o homem, se tornasse presente na vida dela, né? E é do tipo, não consegue mais, mesmo quando eles têm um remember, não é mais aquilo, não é mais aquela paixão. Talvez porque ela não estivesse mais disponível para aquela paixão naqueles moldes. Então é por isso que eu vou bater mais uma vez nessa tecla. Isso é um livro sobre estar disponível. Se você tá tendo um caso com um homem casado, esse caso só tá acontecendo porque você está disponível. E é muito engraçado porque... Dicas com Júlia. Dicas amorosas com Júlia. Mas é muito engraçado. É muito engraçado porque a gente pensa, é desse jeito porque tem uma distância de tempo, de comunicação que talvez hoje não existisse. É ele que tem que ligar, ela não pode ligar pra ele. Mas se fosse por WhatsApp, tipo, você mandaria mensagem, ele ia te responder na hora? Provavelmente não, provavelmente ele ia te responder, tipo, 24 horas depois, quando ele tivesse em algum lugar, ou quando ele quisesse realmente que aquilo fosse acontecer. Que é quando ela tenta um contato com ele, quer mandar um cartão postal, diz ele que não recebe, mas é assim, se recebeu ou não recebeu, a gente também não tem como saber. Mas não funcionou, né? Assim, fato é que não funcionou. E essa limitação que ele coloca o tempo inteiro. Você pode ir, você não pode ir. Você só está quando eu estou. Então assim, ela não sai mais de casa, ela só tem os horários de trabalho onde ela sai. Por quê? Porque ele sabe os horários de trabalho dela. Ela não quer fazer mais nada. Toda vez que ela conversa com alguém, ela tá ansiosa porque ela queria estar conversando com ele. Então, assim, é o limite, assim, você tem uma intimidade com a pessoa, mas você não tem uma intimidade com a pessoa. E é aquela coisa que você fica tão apegado que só existe aquilo, né? E tudo que não é aquilo é frustrante. Não porque é ruim, mas porque não é aquilo. E é a capacidade de estar ali, só esperando pelo ápice. E depois de um tempo ela até escreve que a ligação não tirava mais essa aflição dela, né? Ele estar ali não... Porque ela começava a pensar outras coisas, que ele não gostava. Ele vai embora, ele não gosta mais de mim. Como é que eu sei que ele ainda quer estar comigo e não tá? Será que ele não tem uma terceira, quarta, quinta? Então é extremamente angustiante, né? E mesmo o que se pode fazer, né? Porque tem uma parte que ela fala das marcas, cheiro, não sei o que, de não deixar esse rastro. Gente, tem uma coisa que me irrita muito, que é a parte onde acho que ele já tinha ido embora, e daí ela fala que ela foi até fazer um teste de HIV, porque ela queria ter ficado com alguma coisa do relacionamento. Que é mau gosto, basicamente. Será que esse macho tá valendo tanto a pena assim? Daí é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Tipo, e é engraçado porque é um paralelo daí que a gente faz, né? Porque não deixou nada de bom, mas também não deixou nada de ruim, né? Não deixou nada. Porque a percepção que a gente tem no livro é só a angústia dela, né? Eu tenho mais um comentário. Eu acho que quando a gente pensa em outros livros sobre a paixão, eu acho que Madame Bovary é um que a gente pode mencionar, mas eu acho que teriam muitos outros também. Eu acho ele bastante mais direto, porque parece que ela não tá tentando, então hoje ele me ligou e daí eu me senti assim, assim, assado, e eu peguei uma calcinha vermelha e daí eu não sei o que. Não, ela, ao mesmo tempo que ela tá narrando tudo isso, ela também tá consciente que é um pouco ridículo. Assim, um pouco. Assim, ela não tá tentando dizer isso aqui é a coisa mais incrível que eu vivi na minha vida. Eu não acho que ela tá confortável em contar isso. Não sinto um conforto, não sinto um orgulho. Não, nem um pouco. Momento. Então, ele é pouco romantizado, de certa forma. Então, ela tem consciência que ela tá vivendo esse romance na cabeça dela, mas ao mesmo tempo ela tem noção do quão ridículo é isso. Não sei. E daí eu acho muito interessante o título ser Paixão Simples, porque não aparece essa construção Paixão Simples durante o livro. E é um pouco assim, a hora que você está vivendo uma paixão desse tipo, você se sente consumido por isso e você acha que é a experiência mais incrível que já existiu no universo e que você e a outra pessoa envolvida são as pessoas com a melhor conexão que já existiu no universo.
Mas a verdade é que boa parte das pessoas que vivem paixões vão se sentir assim em algum momento. E é do tipo, é aquela experiência idiota que um monte de gente vive. Mas você acha que... Vamos pensar. Você acha que ela realmente sentiu essa conexão com ele? Não, eu acho que ela tava com tesão, assim, eu acho que era sexual. Eu acho que era sexual conexão, e virou. E ela não soube colocar nesse lugar sexual, por quê? Porque a gente tem uma construção social que ou você está apaixonado ou você não pode dar. Desculpa, pai, se você tá vendo esse vídeo. Mas é uma construção muito da época. E eu acho que ela tenta, essa obsessão substitui esse lugar de eu preciso estar muito apaixonada. E eu vou falar pra você, eu vi uma entrevista dela. Quando você me chamou pra gente conversar, eu fui dar uma pesquisada. Achei uma entrevista dela na RTP, no arquivo da RTP, que é um canal de televisão francês. E a pergunta do apresentador é justamente essa. Paixão simples, mas é simples mesmo? É cheio de problema? Ela falou, não é uma paixão simples porque é fácil. É uma paixão simples porque é banal. Que é justamente isso que você falou. Tipo, é banal. Todo mundo vai viver essa obsessão em algum momento e eu vivi dentro desse cenário. E se eventualmente não for uma pessoa, às vezes é um trabalho, uma situação, ou enfim. Uma coisa, um cachorro, um gato. E é exatamente isso. E eu vi muita gente falando, ela brinca, ela é irônica com esse título. Não, porque ela não tá falando da simplicidade de viver, ela tá falando que é uma coisa que você pode tropeçar numa esquina e viver. Mas eu acho que quando ela coloca esse título, eu acho que ela tá fazendo um movimento que é o que ela meio que faz no resto, que é tentar mostrar... é um pouco sobre a minha vida, não é que eu não esteja falando sobre a minha vida, mas eu tô falando uma coisa maior, eu tô falando da experiência como um todo. E ela tá narrando a paixão dela, mas tem a ver com paixões, com um caminho de paixões, e eu acho que a coisa da disponibilidade tem a ver também. Você vai ter essas paixões quando você tá disponível e aberta pra isso. E isso é simples, é banal. Isso é banal, isso é você querer. E às vezes nem tanto você querer, só te pega num momento, sei lá, de fragilidade, que faz com que você encontre um sentido pra sua vida dentro daquele momento. A partir daquilo, né? E ela, acho que ela deixa claro, né? Ela se separou, os filhos já estavam vivendo as vidas Ela tava deles. com o ninho vazio, né? Tipo, ela tava com o ninho vazio, ela tava com um tempo que eu acredito que há muito tempo ela não tinha. Porque cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar de... Infelizmente aula, você cuida. Começar a escrever. Né? Infelizmente você cuida, infelizmente, né, querendo ou não, a sociedade te coloca num lugar de cuidado. E daí ela não tem mais a quem olhar, né? Não tem mais o que cuidar. Ela tem um tempo disponível que ela não teve, sei lá, durante... Ficou casada há 20 anos, não sei se ela ficou casada há tanto tempo. Não cheguei a pesquisar isso. Mas que ela fica casada durante muito tempo, com a casa cheia de filho, e com trabalho, e com uma vida social, e de repente ela se vê só precisando trabalhar. Tipo, a tua obrigação é ir trabalhar. E daí você tem um tempo livre, você não sabe o que fazer com esse tempo livre. E ela até comenta das viagens dela, né? Uma obrigação de sentir que tinha que viajar para ocupar o tempo, e a coisa social de pra onde você vai viajar, pra onde você viajou, o que você fez. Mas ao mesmo tempo, ela tá indo sozinha, então ela se sente confortável no sentido segura e confortável financeiramente pra ir sozinha. Mas ela não acha exatamente divertido ir sozinha. Assim, ela deixa, tipo, eu tô indo pela coisa social, assim. Pela convenção social. E ir sozinha é um fracasso, né? Pra ela, sendo... mas eu acho que pras mulheres no final dos anos 80... Quando que... Vamos parar pra pensar. Quando que não ter um companheiro virou sinônimo de normalidade? Sei lá, até... Quando a gente tava na faculdade... Quando a gente tava na faculdade, ter um namorado ainda era um sinônimo de... Ok, vencemos. Não era? Era. Então, assim, não faz muito tempo. Então, obviamente, ela tem esse incômodo de viver sozinha, de viver a experiência sozinha. Porque as pessoas olham pra você, mesa pra um, mesa pra dois, mesa pra um. Tipo... E é aquela coisa de, assim, ninguém precisa ser um casal pra viajar junto com outras pessoas também. Se você quer viajar com amigas, amigos... Enfim, você pode viajar com pessoas, mas é aquela coisa não, né? Tipo, é um rolê de casal, é um rolê de casal. E às vezes teu círculo social... Tem casal. Tipo, você tem que fazer novas... E daí é um outro desafio dos
30 mais, né? Fazer amigos, né? Fazer amigos porque você quer fazer amigos, né? Tipo, os amigos não te encontram mais, é você que precisa encontrar os seus amigos. Construir um círculo novo. Porque não é mais colégio, faculdade e trabalho, assim. Principalmente com o nosso mercado de trabalho pejotizado, você trabalha sozinho na sua casa. Se a gente for transferir isso pra realidade hoje, é exatamente isso, assim, o que você vai fazer? Eu acho legal que ela referencia o começo do livro mais pra frente, a parte do desde setembro do ano passado, não fiz outra coisa além de esperar por um homem. E daí mais pro final ela fala, quando comecei a escrever o texto, a parte desde setembro do ano passado. Então ela tá, assim, mesmo fazendo a reflexão sobre a escrita, que é uma coisa que ela faz basicamente em todos os livros. Né? Até porque aquele trecho que a gente ia ler e a gente não leu, que é o do tempo, pode ler. 47, eu acho que é justamente um pouco isso. Ela fala assim, o tempo da escrita não tem nada a ver com o tempo da paixão. Mas quando comecei a escrever, meu objetivo era permanecer naquele tempo, em que tudo ia no mesmo sentido da escolha de um filme ou um batom, na direção de uma pessoa. Então, até quando ela começa a escrever na direção dele. Pra não esquecer. E a parte do final que ela fala... Na 60 para 61. Ele me disse, você não vai escrever um livro sobre mim. Ora, mas não escrevi um livro sobre ele, nem sobre mim mesmo. Apenas expressei com palavras, que talvez ele nem leia, e que não são destinadas a ele, o que a existência dele por si só me trouxe. Mas ela... É porque ela não tá fazendo essa romantização dele, não é... Ela acho que ela não admite com todas as palavras, mas eu acho que fica implícito que não é ele que é incrível. Ele que é maravilhoso. Ela tem ciência que é uma paixonite, assim. E ela tem ciência também do quanto isso é complicado, do quanto isso é problemático. Ela sabe disso. É por isso que ela não coloca ele num pedestal. E nessa parte de não colocar ele num pedestal é o que me faz gostar um pouco do livro. Não, eu gosto do livro, ele só me incomoda muito. Quando a Júlia chegou aqui em casa, você disse que você escolheu vir falar sobre esse livro quando eu te dei as opções. Porque ele te incomoda. Porque é muito fácil a gente falar do que a gente gosta. E esse livro me incomoda muito. Me incomoda a passividade, a espera, a disponibilidade, sabe? Isso me incomoda muito. E eu acho que isso talvez me incomode, porque em algum momento da vida eu tenha vivido isso, não necessariamente nessas mesmas condições, mas porque nós, mulheres, em todas as nossas relações, nos colocamos muito disponíveis. Aqui a gente tem um extremo dessa realidade, né, que é cheia de problemáticas. Mas eu acho que nas nossas pequenas relações a gente se coloca exatamente desse jeito. Sabe, quando você se preocupa demais com uma pessoa, quando você se preocupa demais com a casa, é você ali disponível e eu acho que é uma coisa das mulheres, assim. Eu acho que é uma disponibilidade construída nessa questão feminina, assim, de mulher, que os homens não têm. O livro é de 91. Você acha que mudou de 91 para agora? Não. Eu acho que não. Eu tenho uma amiga, e é uma amiga não, uma conhecida. E é uma conhecida mesmo, não sou eu. Eu sou casada faz tempo e eu estava grávida nessa época. Que ela começou mesmo a ter uma relação com um homem casado. E é exatamente a mesma coisa. Tipo, ela com seus 45 anos, mestre, psicóloga. E daí ela mandava... E era visível, assim, que ela queria algo mais. Porque a Annie também quer algo mais. Tipo, ela tá buscando uma conexão. Então, quando ela fala, eu não tenho certeza que se ele gosta de mim. Mas quando ele me fala da infância dele, daí ele tá compartilhando uma memória comigo. E isso faz com que eu sinta que ele goste de mim. É tão pouco, né? Porque, assim, você não tá compartilhando a tua vida, o teu dia a dia... Você está compartilhando uma memória que é muito, muito anterior, que é o limite que você vai dar para aquela pessoa. É quase uma migalha. E funcionava mais ou menos assim. Ela mandava uma foto, tipo, ela tomando a vacina. Estou tomando a vacina, passei muito mal hoje, queria você aqui para cuidar de mim. E daí a gente tem amigos em comum e amigos do cara. Daí o cara respondia, sei lá, 8 horas depois, também queria cuidar de você, kkk. E daí o cara passou um dia maravilhoso com a mulher, com os filhos, e tipo,
brincando e viajando, e ela lá esperando ele. Por quê? Porque ela não queria o sexo. Ela queria uma intimidade, sabe? E isso é muito triste. Porque você entra em outras problemáticas que é a mentira. É tipo, se ele vive um casamento aberto e todo mundo sabe, tá tudo bem. Mas, e eu acho engraçado também que talvez, se a gente lesse esse livro com 18 anos, a gente fosse ter uma percepção diferente do que eu acho que a gente ia ficar meio apaixonada pela situação. Então ela tá esperando viver isso um dia e tal. Pelo menos a gente de 18. Eu não sei se é uma pessoa de 18 hoje, mas... e é por isso que eu queria falar com você também, se você tem essa percepção. Se a gente, naquele primeiro ano de jornalismo, a gente tivesse lido esse livro, a gente ia achar ela uma mulher libertária, dona do próprio corpo. Por quê? Porque quem deve alguma coisa é ele. Ele que é casado, ele que tem que se justificar. Mas quando você pega esse livro aos 33 e você começa a ver o quão cruel é essa construção desse imaginário. Tem uma cena que me incomodou muito, que eu acho que vai nesse sentido, que é quando ela disse que ele ligava, que queria dizer que ele vinha em poucas horas, e ela começava a ajeitar as coisas para recebê-lo, o que envolvia comprar certas coisas, uísque que ele gostava, enfim, envolvia pintar as unhas, colocar uma lingerie bonita e passar pano no chão. Passar pano no chão. E daí, isso vai de encontro ao que eu tô falando. Por quê? Porque a gente, com 18, fala, nossa, que mulher libertária, olha só, ela tendo um caso, indo de acordo com a paixão dela, não devendo nada pra ninguém. E daí ela tá lá passando pano no chão. Isso, e é muito aquela coisa assim, como ele vai na casa dela e eles vão transar na casa dela, é do tipo, ele penetra a casa e ele penetra ela e você tem que fazer, tipo, limpeza de tudo. Porque você tem que tá limpa. Tem que estar limpa. Isso envolve tua casa, envolve tudo. E é isso que me incomoda, porque aqui você não tá flertando com a liberdade, você tá flertando em ser prisioneira de uma situação que você nem quer estar naquela situação. Porque ela não queria estar nessa situação. Ela queria estar indo viajar com ele, ela queria estar indo andar no bar com ele, andar no restaurante, viver a vida com ele. E no final das contas, ela nem sabe como é que foi a semana dele. Tipo, ela não sabe. E ela não sabe nem um compromisso de, então a gente se vê tal dia. A gente... Não, é assim, quando convier. Quando ele quer. E é muito limite de não desagradar. Porque é uma relação que você não pode chegar e falar, eu quero algo mais. Porque você já sabe que você não vai ter algo. Ou eu quero que você venha amanhã. Ela não pode, porque daí ela vai desagradar e daí ele nunca mais vai... Ele pode nunca mais aparecer. Porque esse é o medo que sombra, né? Do dia pra noite, ele pode virar as costas e nunca mais voltar. Do dia pra noite, ele pode te bloquear no WhatsApp e fingir que nunca te conheceu. Eu acho interessante que o livro esteja no passado. Porque ele não é um diário. Assim, não é eu tô fazendo, eu tô esperando, ele tá vindo, eu tô limpando. Tá letras pra reparar nisso, né? Mas... eu não ia reparar nunca. É verdade, não é um diário. Mas o único futuro que me aguardava era o próximo telefonema dele. Então, assim, eu acho que também dá aquele espaço da distância que ela precisa para conseguir narrar isso também, ao invés de escrever no presente do viver aquilo. E deve ter sido... Porque ela tem o presente do momento que ela tá escrevendo, mas a paixão em si tá no passado, né? Eu não tinha reparado nisso. Na verdade, eu sabia que ela estava escrevendo de algo que já tinha passado e ela revisita, mas eu nunca tinha parado pra pensar que realmente não é um diário. Não é uma coisa que ela pegou o compilado do diário dela, abriu aspas e falou: hoje fulano de tal, sei lá, trouxe nozes. Tipo. Isso, e tanto que as coisas ficam... A gente não sabe exatamente, sei lá, quantas vezes ele foi, ou quanto tempo ele ficou. A gente não sabe isso, que são informações que talvez estivessem num diário, né? A gente vai ter esse começo de digestão dela do que aconteceu. Viu? Ela tava tão disponível que nem tempo de escrever um diário ela tinha. Ela escreveu? Talvez, não sei. Mas porque ela fala no livro, eu acho que eu grifei essa parte, que ela fala que ela só ficava assistindo filmes e... coisas românticas. Ela tem uma parte que ela fala isso. Que ela tá procurando... no fundo, coisas que se relacionem a ela imediatamente. Talvez seja isso. Os únicos momentos felizes que passavam em sua ausência eram aqueles em que ia às compras e depois ficava diante do espelho, experimentando vestidos novos.
brincos, meias, com o objetivo ideal, impossível, de que a cada encontro ele pudesse me ver com um figurino diferente. Que é a expectativa, o preparar para o próximo encontro. E é meio nesting, não é? Tipo, de fazer o ninho pra... É você montar preparar o ninho. Mas... Aqui, ó, na 20 e tal, acho que o trecho que você pensou. Durante esse período não ouvi nenhuma vez música clássica, preferi as canções. As mais sentimentais, que antes passavam despercebidas, eram as que mais me comoviam. Nomeavam sem rodeios o caráter absoluto e universal da paixão. E tem uma parte que ela fala de filmes também, mas... Acho que é logo no começo, talvez. Mas também das comédias românticas, né? Então... Tem outra coisa que me deixa intrigada, é que ela fala de ciúmes, acho que uma vez no livro. Como se os ciúmes que ela sentisse fosse de fato uma loucura e que quem trazia ela pra sanidade é a presença dele. Que é um ciúme já em si, né? Que é um ciúme já em si, mas que é muito louco pensar que os seus sentimentos são invalidados frente à presença da pessoa que te traz a sanidade. Então assim, tudo que eu inventei na minha cabeça, tudo que eu tô sentindo, todo esse incômodo, ele não existe. Por quê? Porque eu só preciso dele. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar pra você. Na 27. O fato de A ser estrangeiro tornava ainda mais difícil fazer qualquer interpretação de seu comportamento, moldado por uma cultura da qual eu só conhecia o aspecto turístico, os clichês. Ela menciona algumas vezes que ele é de outro país, depois quando eles param de se relacionar é porque ele voltou para o outro país, isso assim, isso é bem evidente. Ela vai falar sobre a diferença cultural de ele gostar de assistir coisas mais populares na TV, coisas que no francês ela leria como pouco culto, mas que nele ela vê como uma diferença cultural, enfim. Você acha que tem uma coisa também nessas poucas descrições que a gente tem dele, mas não tem uma coisa de outremização, assim, ele não é francês, ele é outro, ele é diferente. E, assim, uma tentativa de justificar alguma coisa, de trazer essa visão, assim, não sei. Eu acho que não tá no fato dele não ser francês e dele ser o outro, mas eu acho que é uma desculpa pra falta de profundidade no relacionamento deles. Eu acho que ela encontra nesse afastamento de, é outra cultura, eles são muito mais frios do que a gente, eles são menos cultos do que a gente, eles não comem a mesma comida, como uma justificativa pra falta de profundidade que eles têm no relacionamento deles, porque eles não têm um relacionamento, eles têm dias esporádicos nos quais eles fazem sexo, e que é muito bom, e que ela gosta, mas eles não têm uma troca enquanto casal, e eu acho que ela encontra uma desculpa de que a gente nunca vai conseguir ser um casal, por quê? Porque culturalmente a gente é muito diferente. E eu acho que a resposta disso tá na mesma frase, assim, porque tem uma hora que ela fala assim: mais tarde, admiti que essa circunstância me poupava da ilusão de acreditar numa comunicação perfeita, ou até numa fusão entre nós. Tipo, ela mesma responde essa pergunta. Então não é porque ele é o outro. Eu acho que não é porque ele é o outro, é porque ele não dá a profundidade que ela quer e ela encontra nessas desculpas uma justificativa para não existir um relacionamento. Porque eu acho que para ela talvez seja muito difícil admitir que eles não têm um relacionamento porque ele é casado. E é por isso. E não aparenta dar indícios de querer mudar isso. Queira mudar isso. Né? E eu acho que essa é essa desculpa que ela encontrou para conseguir continuar vivendo aquele relacionamento, aqueles encontros. Né? Essa paixão. Tem uma coisa muito interessante e que me faz gostar desse livro, que é que em nenhum momento ela lança uma rivalidade feminina no livro. É com a esposa, né? Com a esposa. Por quê? Porque a tendência, e daí somos construídas para achar que se ele tá tendo um relacionamento extraconjugal porque a mulher não cuida, porque a mulher é insuportável, porque, sabe, todas essas desculpas que foram construídas ao longo dos anos pra gente justificar puladas de cerca dos homens, que só servem pra eles, né? E ela em nenhum momento constrói essa rivalidade feminina. Eu acho que a única vez que ela cita a mulher dele... É que ela não queria encontrar os dois juntos pra não ter a imagem. Eu acho que é a única vez, salvo engano, é a única vez que ela cita a mulher, e ela não constrói essa rivalidade feminina porque eu acho que ela realmente não acredita que
a existência da relação deles é por uma falha na relação enquanto marido e mulher. Isso é muito legal. Até porque às vezes que ela menciona, assim, esse medo de outras mulheres é de ter uma terceira, quarta, quinta, de trocar ela por outra. É, porque o título de amante, porque ela tem um título enquanto amante, né? Se ele tiver outras amantes, é uma coisa muito banal. Enfraquece o vínculo que eles têm, o pequeno vínculo que eles têm, né? Isso é muito legal também. Que ela não traz a rivalidade feminina. Eu acho que o livro só evidencia o que a gente já sabe, que homens são bem banais também. Tal qual os cachorros. Mas é verdade. A gente não detesta homens, a gente tem até uns amigos que são. A gente é até casada com homens. Mas... Com um parece que é a mesma vez. A gente, cada um é casado com um. A gente já tá casada com homens, mas... acho que é isso. Tem uma parte aqui que eu marquei que eu acho que muita gente ainda insiste que a Annie Ernaux faz autoficção. Não. E não. Assim, é super distante de autoficção também não, mas assim, não é autoficção. Não. E tem um trecho que eu acho que evidencia isso, tá na página 23. Ela fala: durante todo esse tempo tinha a impressão de viver minha paixão de forma romanesca, mas agora não sei qual é a forma em que escrevo, se é do testemunho, da confissão tal como praticado nos diários femininos, ou se é do manifesto ou processo verbal, ou até do comentário textual. Eu acho que esse tipo de comentário que ela faz, essa tentativa de ver a experiência de uma forma um pouquinho mais coletiva, em diálogo com uma cultura, a coisa que ela fala das músicas e dos filmes, quer dizer, existe todo esse apelo cultural e ela entende que ela tá dentro desse outro fenômeno que não é a minha vida, tanto que é uma paixão banal. E eu acho que isso que distancia ela da autoficção. E eu acho que se fosse uma autoficção, eu acredito que se fosse uma autoficção, ela talvez fosse muito mais fantasiada, muito mais floreada. Isso. E eu acho a Annie, das poucas coisas que eu li dela, duas coisas que eu li dela, eu acho ela muito franca. E é aquilo que eu te falei. Esse livro me incomoda muito, incomoda, mas eu acho que é exatamente pra isso que ela escreve, pra incomodar. Sabe, falar de um relacionamento extraconjugal como amante incomoda, falar sobre o aborto incomoda, resgatar uma relação paterna incomoda muito, porque você mexe em lugares que estão ali no nosso subconsciente, que estão no nosso passado, que estão nas nossas raízes e que vão mexer com cada pessoa de um jeito. Então nas nossas relações pessoais, né? Esse livro é aquilo que a gente falou, se a gente lesse esse livro com 18 e se a gente lê com 33, a gente tem noções completamente diferentes. É o mesmo livro com um impacto muito grande, assim, né? E eu acho que ela tá muito distante da autoficção. Mas eu acho que também as pessoas ficam falando que ela faz autoficção pra corroborarem o trabalho dela. Porque eu acho que ela foi muito criticada por escrever sobre ela. E mulheres são muito criticadas por escreverem sobre ela. Tipo, Simone de Beauvoir escreveu sobre ela. Foi muito criticada. Como que uma mulher vai admitir isso, né? Como que uma mulher vai admitir isso? Né? Então, eu acho que ela faz o que toda mulher tem que fazer. Eu acho que toda mulher tem que contar a sua história, tem que conversar com outras mulheres sobre as suas histórias, porque os homens estão fazendo autoficção o tempo inteiro, né? Estão fazendo woman ficção o tempo inteiro. E se a gente não fala, eles vão falar, eles vão contar as histórias deles, então... Eu tenho uma pergunta pra você antes da gente terminar o vídeo, então. Uma pessoa, eu tô procurando o nome dela, mas ela deixou uma pergunta no meu primeiro vídeo sobre a Annie Ernaux. E eu acho uma pergunta muito boa, e eu tô até pensando em fazer um vídeo inteiro sobre isso, talvez, se eu for capaz. Mas... eu queria perguntar, já que você tá aqui, pra saber o que você acha sobre isso. Então a Fernanda Mori 2952 perguntou: sabe dizer quais escritores e escritoras mais influenciaram a Annie e quais foram influenciados por ela? O que você acha? Não sei. Na sua percepção de leitora, pode... Pra mim é muito difícil não fugir da resposta óbvia. Que é a Simone. Eu acho que essa crueza, essa franqueza vem muito da Simone, que fez isso, mas a Simone não foi a primeira que fez isso num contexto francês, por exemplo. A Marguerite Duras fez isso
também. Fala duras. Então, não sei. Meu francês também já. A minha fala do rá. Mas eu posso estar muito errado. Não, mas é Marie, deve ser. Marie du Rat. Com certeza deve ser, mas enfim, não quis soar snob. Mas ela faz isso o tempo inteiro. A Simone de Beauvoir faz isso. Quem mais faz isso na França? Não sabe dizer, mas acho que vem muito disso de falar. Inclusive, tem um livro da Annie Ernaux que é Memórias de uma Jovem. E tem um livro da Simone de Beauvoir que é Memórias de uma moça, menina muito jovem, Memórias de uma moça, e que em português ela é traduzida como Memórias de uma moça bem comportada. Mas em francês é exatamente a mesma coisa. Que é o filho, né? Mas é Memórias de uma moça bem comportada. Enfim, e a Annie Ernaux tem um livro que é Memórias de uma Jovem. Que não foi traduzido ainda. Inclusive, não traduz pra você, né? Não. Inclusive, tadã! Mas dá pra traduzir do alemão pro português. Não, mas eu acho que a Annie tá bem cuidada com a Marília Garcia. Mas que pode ser uma referência. Óbvia. Ou talvez não, mas pode ser. Pode ser. Não, pode ser mesmo. Então essa coisa, a Simone, ela escreve, os grandes livros dela são relatos da vida dela. Então ela escreve sobre a morte da mãe, sobre a morte do Sartre, sobre a infância dela, sobre a relação com os pais, sobre a relação com a velhice. E é uma escrita muito parecida, uma escrita direta, sem floreios e franca. Que é o que a Annie faz muito bem, assim. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Espero não ter falado nenhuma besteira. Não falou besteira, para com isso. Eu queria dizer que o próximo livro que a gente vai ler é o Exteriors, que eu tenho em inglês, nessa edição aqui, com tradução da Tânia Leslie. Esse aqui é o nome em francês, você pode falar isso? Journal du... É um D? É D-E-H-O. É Dehors. É Journal du Dehors. Muito obrigada. Que foi publicado em 1993, se eu não me engano. Mas ela escreve igual uma metralhadora, né? 1993, é isso. E isso aqui parece que sim tem um formato mais diário, porque ela fala que ela manteve até 1992, retratando cenas, situações que ela viu fora de casa. Por isso o Exteriors. Quando ela começa a morar numa cidade perto de Paris e sai do interior para morar nessa cidade de periferia de Paris e começa a observar esse movimento urbano. Aí ela vai se aproximar do Georges Perec, que eu pensei. Mas não sei, não li ainda. Pode ser. Mas tem um... Aquele que ele fica... Eu ponho a capa. O nome dele. Eu ponho a capa. Que fala... Que daí você não é o protagonista, você é o observador, né? Esqueci de quem eu quero falar. Bom, pessoal, é isso. Deixem aí nos comentários. Eu vou tentar convencer a Júlia e a vida ocupada dela dar uma olhadinha nos comentários e responder de vez em quando. Só vou de fã de hater, não. Eu sou uma grande fã do canal. Então, aperte o sininho aqui embaixo, dá um like, escreve seu comentário. Algo que eu nunca falo, diga-se de passagem. E se você é no YouTube, né? É exatamente isso que eles falam. Deixe seu comentário, aperte o sininho e dá um like. É isso, pessoal. Até a próxima.